você quer ser um cientista, você quer descobrir o funcionamento dos corpos físicos. Aí você chega na faculdade, o professor vai te dar a primeira aula, a primeira e única aula, ele só vai te dar uma aula. E aí ele fala assim, ó, toma aqui essa régua, pega aqui esse termômetro, ele vai te dar um monte de instrumentos de medição. Toma aqui essa régua, pega aqui esse termômetro, pega esse aqui, esse medidor de velocidade, pega esse outro instrumento aqui, isso aqui são instrumentos de medição. A física é o estudo do comportamento dos corpos. Pega esses instrumentos e vai estudar os comportamentos dos corpos. Quando você entender, você volta aqui e me apresenta o seu TCC. O que você vai fazer? Você vai falar, não, mas eu vim aqui para ter aula. Aí ele vai falar assim, não, ciência não é ter aula. Ciência é pegar os instrumentos de medição, de observação, observar o objeto que você está querendo estudar, analisar e entender como que eles se comportam, como é que funciona. É isso que é fazer ciência. Não, mas eu quero ter aula, eu vim aqui para você me ensinar o que Newton falou, o que, sei lá, quem mais, que Einstein falou. Esses caras, eles já fizeram isso que você está me falando. Eles já pegaram os medidores, foram lá e mediram, estudaram, e já apresentaram o TCC, me explica o que eles descobriram. Aí o professor fala para você, não, você quer ser um cientista ou você quer decorar o que os outros cientistas que foram cientistas fizeram? Aí você fala, eu quero decorar. Por quê? Porque se eu for pegar os instrumentos e medir, eu vou ter que reinventar a roda, né? Eu vou ter que fazer o trabalho todo que esses caras já fizeram, vai me dar muito trabalho. Eles já inventaram o que é massa, o que é energia, o que é, não sei, inventaram toda a terminologia toda, já explicaram a porra toda, e eu vou ter que fazer isso tudo de novo? Aí ele fala, se você quiser ser um cientista, sim. Se não, você vai ser um decorador de teorias. A mesma coisa eu deveria fazer na oficina. Vocês chegam aqui, eu dou a primeira aula, a primeira e única aula. Falo o seguinte, você quer ser um autocientista? Quero. Então, você tem que praticar. Toma aqui a autoobservação e a autoanálise. E vai estudar a si mesmo. Não, mas você já fez isso. Sim, eu já fiz, porque eu fui um autocientista, mas você ainda não é. Não, mas eu quero saber o que você já descobriu. Se você quiser saber o que já descobri, você vai decorar o que eu já descobri. Você não vai descobrir por si mesmo. Não, mas vai dar um trabalho desgraçado. Você já descobriu o que é a existência, o que é a natureza humana, como é que funciona. Mas você vai descobrir também. É só você fazer a mesma coisa que eu fiz. O que eu fiz? Eu peguei a autoobservação e a autoanálise e fui descobrir. Ah, mas eu não quero, dá muito trabalhoso. Então, você nunca vai ser um autocientista. Entendeu? Só que quando você faz a faculdade, o cara te dá a aula do que os outros cientistas já descobriram, para você cortar um atalho. Na oficina é a mesma coisa. Eu deveria dar uma aula só. Só que se eu der uma aula só, vocês não sabem nem por onde começar. Vocês não sabem nem por onde começar. Os alunos não sabem. Então eu falo, ó, você vai ter que praticar autoobservação. Aonde? Primeiro vamos observar a existência, o que você chama de existência, a realidade. Vamos entender a realidade. Como é que a realidade é? Aí eu vou conduzindo pela mão os alunos pelo que eu já fiz, pelo que eu já observei. Agora, quando vocês recebem essa ajuda, o que vocês deveriam fazer é observar também, investigar também, para comprovar se o que eu estou falando realmente é comprovável, é aquilo, é daquele jeito que é mesmo que funciona.
Mas o que acontece com o aluno em geral? Ele é preguiçoso. Ele não sabe praticar autociência, tem preguiça de praticar. Né? Aí o que ele faz? É mais fácil decorar. O Ferrari falou assim, fulano falou assim. Se 20 pessoas falaram assim, então é verdade absoluta. É verdade absoluta porque eu comprovei? Não, porque 20 gurus cadastrados com RG, brevet e PhD falaram, então é. Né? E aí é o tal do gozar com o pau dos outros, né? Você vai dar carteirada com a carteira dos outros, você não tem o autoconhecimento. Então, para você ser um cientista, um autocientista, um cientista do óbvio, para você nunca cair no equívoco, seja do cara mais PhD que tiver, ou mesmo um Miguelito que te dá uma informação, é você praticar a autoobservação e ver se comprove se isso acontece em si mesmo. O Ferrari está falando, pegar um exemplo de uma conversa que está tendo esse dia. O Ferrari diz que não existe vida. Que absurdo é esse? Não existe vida. Puta que eu pariu. Aí, não é acreditar que não existe vida. Vida é um conceito. Quando você fala vida, você está falando alguma coisa. Então, peraí, vamos entrar nesse conceito. O que é vida? Quando eu digo vida, do que eu estou falando? Senão, só estou falando. Mas quando eu digo vida, do que eu estou falando? Do que se trata? Aí você vai investigar, entendeu? O que é isso? Aí você vai, se você investigar, você vai falar, o Ferrari está certo, não existe vida. Mas você não vai falar isso, não existe vida, porque você ouviu o Ferrari, que é um professor de não sei o que, ou não sei quem falou. Você foi lá, praticou a observação, entendeu, viu e chegou à conclusão de que está certo. Eu simplesmente falei antes de você. Mas você vai falar a mesma coisa porque você chegou na mesma conclusão. Então, se você é realmente um autocientista, você pratica, observa as coisas e vai lá e investiga com a própria consciência aquele objeto e que é você mesmo, não tem como você ficar no universo da crendice, é impossível.